Continuando, mais exemplos. Se você tivesse essa função, né? Eu arrumei aqui. Então, essa funçãozinha é uma fração. Beleza? Se você tem essa função e quer fazer a derivada parcial, e aí muito cuidado, né? Claro que aqui, né, pessoal, dei mole. Aqui é xy, tá? Já que eu tenho duas letras, eu preciso ter as duas entradas configuradas ali, tá? Como tá aqui. Beleza? Para eu fazer essa derivada parcial, eu preciso analisar aqui, calma aí. Se eu vou realizar a derivada em relação a x, aí eu tenho que olhar, calma aí. Tem x no numerador, tem x no denominador. E aí você tem que lembrar do cálculo 1. Aí você está tendo a derivada de uma o quê, né? De um quociente, de uma divisão. E aí derivada em relação a quociente, lembra que tinha uma formulazinha, né? Tá até aqui, ó, pra gente relembrar. Eu prefiro escrever na linguagem corrente, né? Que é o quê? U' V, né? Menos U V' sobre V ao quadrado. Lembra disso? U' menos U V' sobre V ao quadrado é a derivada do quociente, né? Eu mostrei para vocês na aula passada uma tabela de derivadas e de limites, né? Tem essa derivada lá na tabelinha também, tá? Mas aí calma aí, então eu preciso definir, né? Esse cara aqui é o U, esse cara aqui é o nosso V. Então vamos lá, U', derivada do U. Em relação a quem, Rafael? Em relação a x. Então pensa só no x como sendo letra. O resto não é mais letra, beleza? O resto é como se fosse um número. Então derivada do x. Derivada do x é 1, né? 1. O v é o próprio v, não tem o que fazer. Então o v é aquele cara ali de baixo. X ao quadrado mais y ao quadrado. É esse cara aqui. Esse é o v, lembra? Menos U. Quem é o U? O U pra gente é o X. V'. Então, derivada do cara de baixo. Só que a derivada é em relação a quem? Em relação ao X. Então, olha para esse cara e deriva em relação a X. A gente acabou de fazer esse exercício, o exercício anterior, exercício 2, né? Se eu for só derivar em relação a X, a gente vai ter 2x, que é a derivada desse, mais 0. Por quê? Derivada de constante, já que eu estou fazendo em relação a x, é zerada. Então não precisa nem botar mais 0, não preciso colocar. Dividido pelo v ao quadrado, que é esse pequeno trambolho aqui, né? Isso, que é o v elevado ao quadrado. E aí eu posso verificar se tem alguma mudança, né? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x ao quadrado. Vai dar para cortar alguma coisa, né? Aqui mais y ao quadrado. E aí resposta, né? Dá para operar esse com esse. Então na verdade vai ficar y ao quadrado, já trocando a ordem, tá? Para ficar bonitinho, menos x ao quadrado, que esse com esse vai dar negativo, dividido por esse pequeno trambolho aqui. Isso é a derivada parcial em relação a x. Repara que foi um quociente, né? Derivada do quociente. Então, preciso usar a regrinha que vocês já viram aí no cálculo 1 e 2. E a gente está, na verdade, reavendo ela, né? Está revendo, buscando lá atrás esses conhecimentos e tem na nossa tabela lá para você dar uma pesquisada. Beleza? Tranquilo até aí? Fazendo então em relação a y. Então, aqui, ó, em relação a x, em relação a y. Pessoal, em relação a y, muito cuidado. Porque em relação a y, se você olhar legal, não há quociente. Por quê? Em cima não tem y. Então é uma fração. 5 sobre alguma coisa com y. Concorda comigo?
Posso usar a regra do quociente? Até posso, mas tenho que estar atento. Eu vou resolver de duas formas para você dar uma olhada, beleza? Primeiro eu vou usar a regra do quociente, para você ver que dá para fazer, e depois eu vou usar outro método que seria o método mais usual, porque eu não tenho quociente ali, né? Entre letras, claro, tá? É constante com letra Y. Mas usando a regra do quociente e usando a mesma perspectiva, a gente já fez aqui U e V, né? Então a derivada de U', né, a derivada, né, que é U', em relação a y, é eu derivar esse cara em relação a y, mas ele é constante. Ele não tem y, ele é uma constante. Então a derivada da constante é zero. Certo? Eu estou derivando em y. Só derivaria qualquer coisa se aparecesse y. Como aqui não é y, derivada de constante, derivada zero. V é só repetir. Beleza? E aí, menos o U. Quem é o nosso U? O U é o X, né? É o U, não precisa para derivar nada. E agora eu vou derivar o V em relação a Y. Em relação a Y, esse cara é zero, está somando. Então a derivada do X é zero. E aqui eu tenho a derivada 2Y, que é justamente o exercício anterior. Né? Isso tudo dividido por... Aí não muda, né? É o V ao quadrado. Então o V ao quadrado é ele mesmo. Zero vezes alguma coisa, pessoal, a parte aqui de cima vai cortar. E aí eu vou ficar com a derivada em relação a y, arrumando aqui, né, 2xy negativo, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza. Essa é a derivada em relação a y. Usei a regra do quociente? Usei. É o mais assim indicado? Conceitualmente não, mas não impede que eu use. Você viu que foi tranquilo, né? O que eu tinha que estar atento é que aqui a derivada ia ser zero. Se eu não estiver atento a isso, eu perco a questão. Rafael, qual seria outro jeito de resolver? Ué, se você não tem quociente, o que a gente fazia, né, quando a gente tinha y embaixo? Por exemplo, derivada de 1 sobre x. A gente jogava o x para cima, né? A gente fazia assim, ó. E aí sim a gente começava a derivar. Então, se a letra está embaixo, eu posso trazer ela para cima, né, ficando o quê? X vezes. Traz esse bloco para cima. X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1. E aí eu deixo de ter quociente, né, que eu não tinha na verdade em relação a y, mas eu deixo de ter a configuração de quociente para ter configuração de produto. Né? Então, produto de uma constante por uma letra. E aí você tem como fazer, né? Como é que a gente faz a derivada do produto, lembrando, né? Essa aqui é do quociente. Também tem na tabela lá, né? A gente vai fazer o quê? Lembra? O' V mais o V', né? Então, o' V mais o V'. Beleza? Tranquilo? Tamo junto? Vai finalizar então? Derivando então, vou chamar o quê? Quem é U e quem é V? Ah, Rafael, mas calma aí. Se é em relação a Y, esse cara não é nada, né? Então nem preciso usar a soma. Eu posso fazer direto. Eu posso parar esse malandro aqui, ó, X. Poderia usar essa, até poderia. Mas como esse cara é constante, vai deixar ele quieto e derivar só isso aqui. Aí eu tenho que derivar essa parada aqui e lembrar como é que faz, né? Como é que eu faço para derivar? Eu tenho dois caras, um dentro do outro. Eu tenho o expoente e tenho a letra lá dentro. Preciso derivar os dois. Então, primeiro o expoente. Se eu derivar esse expoente, ele vem para frente. E aqui eu perco 1. Então, o que era menos 1, se perde 1, fica agora menos 2. Concorda comigo? É aquela mesma derivada que você faz sempre, só que é negativo. Então, desce o menos 1 e perde 1. Só que quando ele perde 1, ele vira menos 2. E agora eu preciso fazer a derivada interna, né? Já derivei o expoente, agora eu derivo o que está dentro. Em relação a y, essa derivada de x ao quadrado é zero, mais a derivada de y, né? Que y ao quadrado, quando eu derivar, é 2y. Então, repara, constante mantive quieto, derivei o expoente e abraço, né? Só trabalhar agora essa ideia aqui. Poderia ter usado o produto, tá? Mas é bom que a gente pelo menos relembrou. Não usei ele, mas a gente relembrou como é que é. Ó, o que sobrou aqui, né?
Menos 1 vezes x vezes 2y. Então, menos 2xy. E a parte daqui, ó, esse menos aqui, expoente negativo, a gente pode dar cambalhota, lembra disso? Então, gastando o expoente negativo, esse cara vai vir para baixo e o expoente 2 permanece. Não estou desenvolvendo, tal, porque não vai cortar nada. Poderia até desenvolver. Repara que a resposta mudou? Não, né? A resposta permanece a mesma. Então, quando a parada é uma divisão e as letras estão no numerador e no denominador, obrigatório usar derivada do quociente. Se isso não acontece, não é obrigação. Posso usar? Posso usar. A gente acabou de mostrar que dá certo. Mas também posso trabalhar o conjunto como constante e fazer a derivada. Beleza, pessoal? Até aí, alguma dúvida?